Olá, como que você está? Bem, eu acho que estou bem, porque acabei de sair de uma sessão de terapia e eu acho que vai virar rotina nesse podcast eu gravar os episódios justamente na hora seguinte a sair da consulta, porque eu acho que é quando as reflexões vão estar todas bem intensas e reviradas e remexidas e elas vêm mais à flor da pele. E hoje, o assunto que eu queria trazer é sobre a complexidade da gente estar o tempo todo de passagem. Essa frase a gente sempre usa assim quando acontecem algumas coisas na nossa vida, né? Quando algumas relações terminam, quando a gente encerra alguns ciclos, quando alguém morre brevemente, inesperadamente, e aí, né, a gente tá aqui só de passagem, né? E é interessante pensar nisso, que nós estamos o tempo todo indo embora. O tempo todo a gente tá numa espécie de ritual de arrumar as malas e ir embora. É como se a gente já foi embora do dia de ontem, a gente já foi embora da hora que passou, do último segundo, a gente já não tá mais lá. E todo dia, então é como se a gente fosse embora um pouco. Isso a gente pode falar filosoficamente, emocionalmente, biologicamente, né? E aí eu acho que essa reflexão ela começa a bater na sua porta quando a famigerada crise dos 30 dá oi, que aí você começa a compreender que há um tempo passando, que você está passando, que você está partindo. E isso gera muitas coisas, porque essa passagem desse tempo, esse seu deslocamento, ela vai deixando marcas no seu corpo, né? E aí esses códigos de envelhecimento vão aparecendo e aí você vai percebendo. Eu estou de passagem, eu estou partindo, eu estou indo embora. Para onde não sabemos e não será motivo objetivo desse episódio discutir sobre para onde vamos depois que morremos, né, pessoal? Não dá, não dá. Mas a nossa sensação quando a gente aceita que estamos de passagem é que nós estamos nos deslocando para algum lugar desconhecido e, portanto, assustador. Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar raiz. Muito louco isso, porque eu também sou uma pessoa que não gosta muito de rotina, mas porém depende. Quando eu fico num momento muito sem rotina, a rotina parece ser legal, mas aí quando eu estou na rotina, a rotina é um saco. Mas eu gosto de criar raiz, de permanecer. Eu gosto da permanência. Eu gosto de coisas duradouras. Ao mesmo tempo que a passagem, o efêmero, o temporário, às vezes é atraente. Ao mesmo tempo que é doloroso. Ao mesmo tempo que a permanência também pode ser dolorosa. E você? É uma pessoa que parte ou que fica? Você gosta mais de pensar nessa dinâmica de estar sempre de passagem, de sempre ser temporário, ou de permanecer? Tem aquelas pessoas que gostam, não é bem gostam a palavra, eu acho. Muitas vezes é por necessidade de trabalho, tantas coisas, né? Mas que elas se deslocam muito, mudam de casa o tempo todo. Gente, eu não nasci pra ser essa pessoa. Eu acho caótico mudança. A mudança de casa, assim, nossa, as coisas quebram, somem. E aí isso diz muito como eu me coloco nisso de dizer que eu gosto da permanência. Sabe? Se eu vou então dar um exemplo físico,
Eu gosto da permanência por isso, porque as coisas estão ali, eu sei onde estou, eu sei onde procurar, mesmo que esteja uma bagunça, eu sei que as coisas estão ali, em algum lugar. Mas quando eu tenho que me deslocar, né, pensando fisicamente, me deslocar aí para uma outra casa, e aí estabelecer toda uma relação de novo, de entender aquele lugar, é desesperador. E aí isso muito reflete na minha relação com a vida em outros campos. De como muitas vezes eu adoro ter um projeto duradouro. Eu tenho alguns projetos que já duram mais de 12 anos. E permanecer faz a gente enfrentar algumas coisas. Porque assim, sinceramente, quando a gente se desloca muito, quando a gente sempre está numa passagem radical por tudo, por todos, a gente deixa de enfrentar algumas coisas. Esse processo de autoconhecimento, eu questiono um pouco sobre o ponto de que, por exemplo, se eu for para um outro lugar, uma outra cidade, país, você acredita que isso é capaz de resolver qualquer coisa? Veja, eu acredito que tem situações que sim, né? Você tá passando por uma situação muito difícil na sua casa, assim, de violência, óbvio que você se mudar, ir para um outro lugar vai trazer uma chance de recomeçar, de se estabelecer. Mas muitas vezes, quando a gente estabiliza assim, ó, tá num momento bom, logo a gente quer se deslocar dali. Você já teve essa sensação de querer se deslocar, sair de um momento bom, ou depois de muito tempo da terapia, perceber que você tem se deslocado, você tem estado de passagem, você tem saído de lugares que eram muito bons pra você, que não tinha toxicidade, que não tinha... Era só porque assim se estabeleceu, está permanente. E agora, como lido com isso? Como lido com a permanência? E aí a gente foge. Porque a experiência de permanecer, ela vai gerando um reflexo. Tudo à nossa volta vai mostrando a nossa imagem, as nossas coisas boas e as nossas coisas monstruosas. Entende? E aí quando a gente se desloca muito, muitas vezes a gente acaba ficando encantado pela novidade, né? Então, eu preciso de um outro lugar para começar do zero. E aí você vai para outro lugar. E aí, veja bem, né? Do zero. O que é começar do zero? O que é se deslocar, viajar, trocar de cidade, trocar de país para começar do zero? É muito difícil porque cai naqueles velhos clichês terapêuticos que não tem como um outro lugar te oferecer coisas que diferentes daquilo que você tá carregando por dentro. E isso é de novo o enfrentamento com esses clichês malditos. Não tem como se realmente a raiz dos seus problemas não está nesse exterior à sua volta, mas em como você está lidando com ele, as chances de que isso se repita nessa ilusão do começar do zero é muito grande. A série You, que eu terminei de assistir esses dias, tá aí para mostrar um belo exemplo. Que quando o lance é interno, com essas coisas complexas aí de existir, não adianta você estabelecer uma dinâmica de deslocamento o tempo todo, de ir para outros lugares o tempo todo. Porque sempre vai ser uma fuga. E aí quando você começar a permanecer nesse outro lugar, que você achou genial ir, você vai começar a reencontrar todas essas coisas de novo. E aí você vai ter uma brilhante ideia, que é, vou me mudar de novo. E aí você muda de novo e você fica naquela experiência anestésica de tudo novo, pessoas novas, ou sei lá, uma pessoa anônima. E aí você começa a reencontrar tudo de novo. E aí você pensa, nossa, por que nada muda na minha vida, né? Tipo, eu tô mudando tudo. Eu tô começando do zero e nada muda. E aí a gente se reencontra de novo nesse lugar.
Porque é o lance, né, que é bem clichêzão também, né? Que é escapar de si mesmo. Não escapa de si mesmo, né? Não tem como se mudar de si mesmo. Então, ficar nessa dinâmica de se deslocar o tempo todo, quando começa a enfrentar as suas sombras. Enfim, tá tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar qualquer coisa, né? Mas eu sempre penso, antes de tomar essa decisão, assim, de quais são realmente as motivações de querer o tempo todo mudar. E acho que também fui pegando uma canseira de mudar o tempo todo. É exaustivo, sabe? Mudar o tempo todo, e isso não é só se deslocar. É achar que tem que mudar o tempo todo as próprias características, né? Quando a gente tá num momento de desconfiança de si, e a gente fica muito preso nisso, eu preciso mudar, eu preciso ser uma outra pessoa. É bem exaustivo. E aí, às vezes, eu quero permanecer com algumas características minhas. Eu gosto delas. Sabe? Nossa, bem. Rolou um desabafo aqui, né? E tem esse paradoxo também, né? De a gente tá o tempo todo com essa percepção que está de passagem. E ao mesmo tempo desejando determinadas permanências. Eu me sinto nesse paradoxo, assim, de parece... tudo passa! Quando é assim, né? Quando é um momento ruim, você pensa, tudo passa. E aí quando é um momento bom, você para assim e pensa, que foda, né? Tudo passa. Tudo passa. Nossa, dá assim umas sensações, né? De você perceber de como a gente encara as coisas de acordo com o momento que a gente tá passando. Eu acho que a velocidade que a gente tem vivido tem deixado a gente com essa pressa de que lá no outro lugar, lá na outra pessoa, lá na relação que eu estou por ter, lá no trabalho que eu vou conseguir, que é lá que eu vou começar a viver. E daí lá eu vou decidir por uma permanência. Nunca é no agora. E isso é bizarro, né? E isso é bizarro. E isso vai também nos forçando a uma cultura do camaleão, sabe? Que tudo que não muda drasticamente, radicalmente, faz as pessoas enjoarem. Um exemplo bem bobo, assim, é como as divas pop, né? Elas precisam... É bem bobo mesmo o exemplo, mas ao mesmo tempo é bem didático. De como há uma cobrança da parte desse tipo de público porque elas mudem sempre. Ai, não, fica nessa mesmice, isso é tão datado, e ai, sempre a mesma coisa. E aí isso vai cobrando da gente uma versatilidade. E a gente, inclusive, olha pra versatilidade com todo esse esplendor, né? A pessoa, ela é versátil. Ela sabe fazer de tudo. E veja bem, que bom que tem pessoas que conseguem. Mas nem todo mundo consegue. E isso não devia ser depositado numa expectativa sobre todo mundo. Porque é um fardo. Porque gera comparação, né? Ai, porque fulano se reinventa, muda, troca, começa do zero. E, gente, que preguiça. Que preguiça. Em alguns momentos é interessante. Chega algumas horas, assim, que essa necessidade, ela flui, assim. Mas essa pressão por sempre sermos outros
porque eu não posso oferecer garantias de nada sobre mim. E às vezes essa frase um pouco me incomoda, porque, ok, você pode não poder oferecer garantias sobre si pra nada, pra ninguém. Mesmo que você seja obrigado ao funcionamento social a ter que oferecer garantias, né? Mesmo que seja de boca pra fora. Mas o outro, é um fardo pro outro ter que estar o tempo todo também se atualizando as suas novas versões e preparado pra essa instabilidade, sabe? Então assim, tá tudo bem, essa é a dinâmica posta. Acho que radicalmente a gente não consegue oferecer garantias, permanências, eternidades. Mas a gente talvez possa estar mascarando a fragilidade e o medo de permanecer por trás de estou mudando o tempo todo, estou me reinventando o tempo todo, já não sou mais o mesmo. Claro, a gente olha 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu acho que até 2 anos atrás. Algumas coisas você já não se reconhece, mas elas vão se dando num processo. E eu acho que esse processo é um processo interessante. Mas essa velocidade por sermos outros é o que me gera um pouco aí de ansiedade, porque se assumir enquanto impermanência radical é bonito na prática, é poético, mas também é doloroso. Esse é o ponto, sabe? E é muito interessante quando a gente pensa nas relações também, porque a gente tem esse pensamento de que nada dura, nada é pra sempre, né? Irei me deslocar por outras relações, irei partir. Inclusive, eu não sei se eu já fiz essa pergunta aqui, mas você é a pessoa que parte ou é a pessoa que permanece? Consegue se perguntar isso, eu acho? Eu sou a pessoa que permanece. E nem sempre isso é positivo. Na verdade, sim, tudo é muito relativo, né? Nem sempre é muito positivo ou muito negativo partir sempre, e nem sempre é muito positivo ou muito negativo, né? É positivo ou negativo permanecer. Acho que eu permaneço às vezes até demais, sabe? Permaneço em situações das quais eu deveria me deslocar para fora delas. Mas você, qual é? Como você encara? Se desloca ou permanece? E sobre, retomando, né, depois de abrir esse parênteses, sobre esse lance de relacionamento, que a gente sempre fica nisso, né, de que tudo passa, pode acabar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo a gente não encara isso radicalmente, né? Óbvio, senão não seria nem saudável pra relação. E isso eu tenho propriedade pra falar. Não seria saudável pra relação radicalmente encarar que todo dia que você acorda pode ser o fim da sua relação. A gente fala isso muito bonito pra parecer, que eu sou seguro. Mas na prática as coisas não se dão assim. E eu digo isso porque eu já tive relacionamentos com datas de término. Por quê? Por ter realizado intercâmbio. Eu tinha a data, a hora do término daquele relacionamento. Que é uma experiência que a gente não tem na vida real. Uma coisa é você dizer lindamente que você está de passagem. Que amanhã pode ser que você acorde outra pessoa e já não dialogue mais com as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa é você saber que aquilo que você está vivendo é radicalmente temporário, com data, hora, momento exato para acabar. E nessa experiência eu consegui encarar isso radicalmente e ver o quanto a gente fala isso muito da boca pra fora. Não posso falar por todo mundo, talvez tenha gente que radicalmente encare isso de boa. Tô pra conhecer essas pessoas, viu?
é um discurso bonito, mas era muito doloroso, porque isso impedia de um envolvimento mais profundo. Porque você fica pensando assim, por que eu vou me envolver profundamente e vou acessando essas camadas do outro, que tem, né, o relacionamento é isso, vai acessando camadas e camadas, algumas assustam, algumas é uma delícia, algumas é um caos. Por que eu vou estabelecer tanta energia se vai ter abruptamente um corte? E isso me causava depois que, né, eu voltei do intercâmbio, esse relacionamento realmente... Inclusive, o relacionamento acabou antes. Olha só, o relacionamento acabou antes da data marcada, porque essa pressão foi muito grande. E aí eu ficava comparando isso depois, assim, do tipo... Nossa, se eu realmente encarar um relacionamento como ele de fato é, esse risco e essa impermanência radical, eu não vou querer me relacionar com ninguém. Porque é muito gasto de energia para que amanhã eu tenha que me desvencilhar de todas essas camadas que eu mergulhei. Só que aí a gente se envolve e permanece. Permanece, mesmo com esse risco de impermanência. É delicado falar risco de impermanência, que parece algo ruim, né? E eu acho arriscado. E eu acho problemático, ou muito como se eu estivesse falando por todos, assim, né? Que a impermanência é muito ruim. Pra mim, eu acho a impermanência insana, caótica e ruim. E aí talvez eu possa culpar, sei lá, meu mapa astral. Mas eu não posso, né? Não tem como falar por todos. Mas pra mim é sempre um risco a impermanência. É angustiante a impermanência. Me gera muita insegurança. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa na permanência, sei lá, outro exemplo didático, que é, sei lá, você passa num concurso público. E aí você tem uma estabilidade, uma permanência. O quanto isso gera também uma acomodação, né? Então, ser um adulto é lidar com não muito permanente para eu não me acomodar e não deixar no modo automático a minha vida, mas também não tão impermanente para que tudo que eu viva tenha um gosto diário de adeus. Ai, é muito ruim. E é louco, porque a gente convive com isso. Se a gente volta depois na experiência da nossa finitude biológica, da nossa finitude anatômica, né? De morrer. A gente convive com esse risco do adeus. Ai, mas às vezes é tão gostoso pegar o discurso assim do permanente, do duradouro, e enfiar em cima da realidade da impermanência e aproveitar um pouco desligado de que tudo passa, que tudo está se deslocando, que tudo está acabando, que eu estou partindo o tempo todo. Ai, só fingir um pouquinho que aquelas coisas podem durar para sempre. É um pouco por sobrevivência, né? Algumas ficções a gente instala na vida da gente, nas emoções da gente pra sobreviver, por saúde mental, por às vezes retornar ao prazer de estar vivo. Porque é gostoso permanecer. Mesmo que essa permanência dure pouco. Então é isso. Cuidado, hein? Cuidado com o bicho papão.